Olá, alunos e alunas, bem-vindos e bem-vindas à nossa segunda aula. Nessa aula, nós vamos falar sobre linguagem informal e linguagem formal, e também sobre variedades da língua. Então, eu quero abordar um pouquinho alguns elementos da nossa apostila e do nosso livro. Vou compartilhar com vocês o nosso slide, para que assim possamos dar início à aula. Bem, tópico 2: linguagem formal e informal e variação linguística. Para a gente entender um pouco informalidade e formalidade da língua, é preciso compreender alguns conceitos. O primeiro conceito é de língua, né? A diferença de língua e linguagem, vocês verão em vários componentes do curso de letras, mas aqui é só, de uma forma bem genérica, para a gente compreender algumas coisas. Língua, devemos entender aqui como um sistema e conjunto de signos linguísticos verbais ou não verbais, com regras convencionadas. É o idioma. Esse conjunto de signos linguísticos a gente já viu lá na primeira aula. Seria aí a os códigos, né, os diferentes códigos. Por ser diferentes, podem ser verbais ou não verbais. A gente viu que os códigos verbais são as letras, os números e, consequentemente, as palavras, né, as orações, os períodos, os parágrafos, enfim. Hum. E não verbal, imagens, cores, sons. Já a linguagem é a manifestação dessa língua. É o uso da língua por vários meios. Esses meios também são verbais ou não verbais. Gestos, expressões e sons. A manifestação do gesto, a manifestação da expressão facial, a manifestação do som, a manifestação da escrita e da fala é linguagem. Linguagem é a manifestação. A fala ou oralidade é uma das formas da manifestação da língua, da mesma forma como a escrita. A escrita também é uma das formas de manifestação da língua. Escrita e fala são manifestações da língua, são linguagens. Ou seja, nós podemos manifestar uma língua de várias formas. De uma forma comum para os ouvintes, né, a fala e a escrita da língua portuguesa, né? Ah, para quem domina a, a, a língua brasileira de sinais, por exemplo, essa manifestação ela também se dará por outros meios, como são os gestos e as expressões faciais, por exemplo, e também na escrita, né, através do signwriting. Usamos uma língua de várias formas e o domínio dessa língua é o que vai determinar, e o contexto, né, do uso da língua, é o que vai determinar o grau de formalidade ou informalidade. A língua, ela tem regras, como vocês viram, é um conjunto de regras. Nós podemos dar vários nomes para esse conjunto de regras. Ah, regras gramaticais, por exemplo. A linguagem nem sempre tem regras. Mas aí você fala assim, mas professor, a língua tem regras, mas na hora de eu manifestar a língua, eu posso não utilizar dessas regras? Sim. Um exemplo disso é que a língua portuguesa ela tem várias regras. Regras de ordem, de regência, de acentuação, de pontuação, de ortografia.
Ordem, por exemplo, a língua portuguesa, ela tem uma ordem básica, né, hã, na comunicação, né, nas frases, por exemplo, sujeito, predicado, predicado aqui, verbo e complemento, né. Ana comeu uma grande pizza. Ana, sujeito, comeu, verbo, uma grande pizza, complemento. Na língua brasileira de sinais, por exemplo, a ordem é diferente. Em outros idiomas, também. Então, vamos nos ater à língua portuguesa aqui por enquanto. Regência, né, o verbo, e os nomes, né, a regência nominal e verbal tem a sua regra, a acentuação tem a sua regra, tanto é que é importante a acentuação para uma secretária não virar secretaria, por causa, do acento. Pontuação, eu coloquei aí, professor Silvio, vírgula, boa noite. Essa vírgula, ela é obrigatória, por quê? Porque é um vocativo. Vocativo é tudo que chama, né, eh, faz menção a alguém, coloca uma vírgula, é obrigatório. Hum. Ortografia, a gente tem que saber se acentua, se separa ou se não separa, por quê? Porque separado, porque junto com acento, porque separado sem acento, isso vai determinar o tipo de porquê. Esses são exemplos de regras da língua portuguesa. As regras da língua portuguesa, elas são mais cobradas, tudo isso que eu falei, na modalidade escrita. Por quê? Porque na fala, a linguagem, ela é muito mais direta, espontânea. A fala, se a gente pensar bem, ela é anterior à escrita. A gente nasce falando, de uma certa forma. Assim como os gestos e as expressões faciais também, a fala, ela é natural, a escrita é artificial. Fala, e aqui eu estou dizendo a oralidade, hum, a escrita é artificial. Hum. Então, por uma ser artificial e a outra natural, há uma cobrança maior de regra e de formalidade no que é artificial. Exige-se, então, mais da escrita, pois ela preza por uma padronização e por uma permanência na sociedade. A escrita fica, a escrita ela é consultada. Tanto é que a escrita é a modalidade de documentos oficiais, a escrita é a modalidade das leis, dos textos sagrados. Por quê? Porque tem que ficar, permanecer na sociedade. E para ficar e permanecer a sociedade, ela tem que estar imune às variações de tempo, às variações linguísticas, aos regionalismos, etc. Então, a escrita, ela tem um grau maior de formalidade. Já enquanto a oralidade, ela preza mais pela informalidade. Aqui eu desenho uma pirâmide para vocês entenderem que quanto mais nos aproximamos de modelos escritos, mais devemos respeitar a formalidade. Quanto mais afastamos de modelos escritos, mais informal podemos ser, caso também isso seja interessante, né. É uma questão de contexto, a gente vai ver isso na web aula. O que é formalidade? Formalidade é o domínio da língua padrão culta, é o domínio das regras. Informalidade é o não domínio da língua padrão. Esse domínio, ele pode ser um domínio escolhido, tá? Eu sei as regras, mas eu não quero usar. Tá? Então, eu estou com a minha família, ou estou no bar com os meus amigos, eu sei das regras, mas eu não quero usar. Tá? Então, a minha fala vai ser informal. Aqui, eu fiz uma tabela para mostrar para vocês
as diferenças entre a modalidade oral e a modalidade escrita. A linguagem escrita tem um vocabulário rico, né, muito mais, nós temos um vocabulário muito maior na escrita. Na linguagem oral ele é mais limitado. É uma linguagem indireta, porque tem que passar por um código, e esse código não é direto, papel, computador, etc. É refletida, exige mais elaboração, a gente pensa mais para escrever do que para falar. Empregamos termos técnicos, um vocabulário mais erudito, mais formal, emprego do mais que perfeito. O que que é o mais que perfeito? Seria o tempo verbal, aquele passado do passado, né? Ele morrera quando soube da informação, então passado do passado. Colocação pronominal correta, né? Compra-me os bilhetes, ó. E não me compra, porque a gente não pode começar a frase com pronome oblíquo. Na linguagem escrita, prezamos mais pela clareza. Já na linguagem oral, nós temos repetição de palavras. Aí, a menina foi lá no bar. Aí, então a gente, né, repete muitas palavras na linguagem oral. A linguagem ela é direta e espontânea, por isso que isso acontece. Usamos gírias, neologismos e onomatopeias. Neologismos são palavras criadas, inventadas. Onomatopeias são a, a, a cópia de sons, né? Au, au, miau, pá, pum, plaft, né? Ele deu um tiro, pá, né? Emprego restrito de tempos verbais, a gente costuma na fala só usar o passado, presente e o futuro, simples, né? Usamos muitas frases feitas ou frases clichês. Elementos extralinguísticos, como, por exemplo, tom de voz, gestos, expressões faciais, tudo isso acompanha a fala. Há também marcadores conversacionais, que são algumas, algumas palavras, alguns conjuntos de palavras próprios da oralidade. Bom, então, eu acho que aí, né, tudo isso são, marcadores conversacionais, e são vícios de linguagem. A gente vai ver isso mais adiante. E variedade. A linguagem oral, ela tem uma variedade que a escrita também tem, mas ele é muito mais visível na oralidade. Essa variedade linguística na fala se manifesta através dos dialetos, através de sotaques, através do regionalismo. No nosso próximo vídeo, a gente vai falar um pouco sobre essas variedades linguísticas. Então, até o próximo vídeo.